Glória a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, uma ótima noite para todos vocês. Pare tudo que você está fazendo e me escute nessa hora. Você não precisa entrar nessa noite carregando o mesmo peso que você suportou durante todo o dia. Há coisas que cansaram sua mente, palavras que te machucaram, machucou seu coração e problemas que você ainda não conseguiu resolver. Mas agora nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus, porque essa é mais uma oração, é um momento de oração, é um momento de buscarmos o Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai direcionar os nossos passos e nos dar a resposta. Permaneça comigo até o final dessa oração, porque o Senhor Ele vai renovar sua vida, Ele vai descansar o seu coração e permitir que as suas forças sejam renovadas nessa hora. Mas antes de orarmos, queridos, escreva aqui nos comentários: Deus, tira esse peso de mim. E já coloca também o primeiro nome de um familiar que está precisando ser alcançado por essa oração. Você não precisa contar a história inteira, tá bom? Deus ele conhece a realidade por trás de cada nome e sabe exatamente onde essa pessoa necessita de ajuda. E deixa também seu pedido de oração nos comentários, porque eu vou estar orando por cada um, tá bom? Assim que terminar o vídeo, eu vou estar apresentando o nome de cada um em oração ao Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite está no livro de Salmos, no capítulo 46, no verso 1, que diz assim: Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Perceba que a Bíblia não apresenta Deus como um socorro distante, que chega com tudo já terminou. A palavra diz que Ele é um socorro bem presente, amados. Isso significa que o Senhor está presente agora, nesse exato momento, dentro da realidade que você está enfrentando. Você pode não ter a resposta, mas tem um refúgio do Senhor. Pode não conseguir controlar todos os acontecimentos, mas você tem uma fortaleza, uma rocha viva. Pode ter chegado ao final desse dia sem saber como algumas situações serão resolvidas, mas existe um Deus que Ele continua cuidando de você nos mínimos detalhes. Coloque a sua mão sobre o coração e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para entrar com providência na nossa vida, nesse horário poderoso das 18 horas. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Oremos e busquemos ao nosso Pai. Querido Deus e eterno Pai, Deus poderoso, meu Pai amado, nós entramos na Tua presença santa ao final desse dia para agradecer por tudo aquilo que as Tuas mãos fizeram por nós. Obrigada pelos livramentos, obrigada, meu Pai, pelas conquistas, pelas portas abertas, porque acordamos, nós respiramos, enfrentamos nossos compromissos e chegamos até aqui, até a hora de sermos sustentados pela Tua misericórdia através dessa oração. Obrigada pelo alimento, pela nossa casa, pelo trabalho, pela família e pelos livramentos que recebemos sem perceber. Meu Pai, muitas das vezes nós somos ingratos, mas nós somos Seus servos. Meu Pai, à medida que o Senhor vai trabalhando, meu Pai, em nosso meio, nós vamos ficando cada dia mais parecido contigo, vamos ficando pessoas melhores diante do Senhor, porque sem o Senhor, meu Pai, não somos nada. Meu Pai, houve caminhos nos quais o Senhor nos protegeu, decisões das quais nos desviou e perigo que nem chegaram ao nosso conhecimento. Por isso, meu Pai, antes de apresentar qualquer pedido, nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua misericórdia. Por isso viemos pedir perdão pelas nossas falhas, palavras pronunciadas sem sabedoria. Meu Pai, perdão pela impaciência que nós temos, os pensamentos errados, as atitudes das quais nós nos arrependemos. Meu Pai, limpa o nosso coração, renova a nossa mente, não permita que venhamos terminar esse dia, meu Pai, alimentando culpa, raiva, ressentimento, ódio, rancor. Pai, libera o nosso coração desses sentimentos que não são teu, Pai. Meu Deus amado, eu te apresento agora essa pessoa, meu Pai, que parou para ouvir essa oração. Pai, durante o dia todo ela cumpriu as suas obrigações, resolveu aquilo que estava ao seu alcance, respondeu mensagem, trabalhou, se esgotou, se estressou.
se alegrou, batalhou, cuidou de outras pessoas e tentou manter tudo funcionando. Mas por dentro só o Senhor sabe o que ela sente. O Senhor sabe o que ela sentiu quando recebeu uma má notícia, quando foi tratada de uma maneira injusta, quando foi humilhada, quando olhou por uma conta que não consegue pagar ou quando percebeu que determinada situação continua sem solução. Tira esse peso, Pai, e não permita que ela leve para a noite toda a tensão acumulada durante o dia exaustivo. Organiza os pensamentos, desacelera o coração e mostra que nem tudo precisa ser resolvido na mesma hora. Dá serenidade para cuidar daquilo que é urgente, sabedoria para esperar o tempo certo e humildade para pedir ajuda quando não conseguir fazer as coisas sozinha. Deus, entra nessa casa e visita o ambiente, toca no lugar onde aconteceram discussões, alcança o quarto onde alguém chorou e derramou, meu Pai, tantas lágrimas. A tua paz sobre a família, meu Pai, que já não consegue conversar com tranquilidade. Meu Pai, restaura o respeito entre o marido e a esposa, aproxima os pais dos filhos e desfaz as barreiras, Deus, criadas por palavras duras. Ensina cada pessoa a ouvir antes de responder e reconhecer os próprios erros e a não transformar quem ama em adversário. Não permita que uma discussão momentânea destrua uma história construída ao longo de tantos anos, onde o orgulho impede um pedido de perdão. Produz humildade, Pai. Onde o relacionamento esfriou, reacende o cuidado. Onde existe distância, cria uma oportunidade segura de aproximação e que nessa noite não seja marcada por conflitos, mas por um diálogo, maturidade e reconciliação. Espírito Santo, traga paz para esse relacionamento, traga amor, respeito, confiança. Senhor, recebe os nomes que estão aqui sendo escritos nos comentários. Cada nome representa uma história que o Senhor conhece, meu Pai. Eu aqui não preciso saber de nada, o Senhor sabe de todas as coisas, porque quem é o grande é que é o Senhor. Visita o filho que está distante, a filha que não aceita conselhos, o marido que se afastou, a esposa que se sente sobrecarregada, o pai que anda preocupado e a mãe que não consegue descansar, porque sofre por alguém da sua família. Alcança quem enfrenta dependências, meu Pai. Mais escolhas, relacionamentos tóxicos, relacionamentos prejudiciais e consequências de decisões tomadas sem pensar, porque muitas das vezes fazemos coisas sem pensar, Pai. Colocamos nossos pés pelas mãos. Pai, coloca pessoas responsáveis no caminho, abre os olhos para reconhecer aquilo que precisa mudar e dá coragem para aceitar a sua ajuda. Fortalece os familiares que estão intercedendo, mas ensina-nos também a estabelecer limites saudáveis e não carregar sozinhos uma responsabilidade que precisa ser compartilhada. Espírito Santo, Deus da provisão, olha para quem chegou, meu Pai, aqui nesse horário das 18 horas, preocupado com a vida financeira. Essa pessoa trabalhou, meu Pai fez cálculos, diminuiu gastos e ainda assim não conseguiu se organizar. Ela não busca luxo, deseja, meu Pai, apenas colocar alimento dentro da sua casa, pagar seus compromissos e cuidar de quem depende dela. Ela só precisa viver com dignidade. Pai, abre uma porta de trabalho, apresenta uma oportunidade honesta, Senhor, e coloca as suas habilidades diante das pessoas certas. Abençoa quem entregou currículos, participou de entrevistas e continua esperando uma resposta. Pai, envia a resposta, libera a resposta, Pai. Abre as portas, Pai. Dá criatividade a quem precisa gerar renda, equilíbrio para administrar e prudência para não aceitar propostas enganosas. Livra essa família de decisões tomadas no desespero e que não falte o alimento, o remédio, o transporte e o necessário para atravessar esse período com dignidade. Ah, Senhor da glória, você que está aí enfrentando uma dificuldade financeira, declare comigo, vamos profetizar, vamos fazer um decreto. Fale assim comigo: Deus é o sustento da minha casa. Declare mais uma vez: Deus é o sustento da minha casa. Amém? Senhor, visita quem está enfermo, aguardando o resultado de exame, consulta a cirurgia ou tratamento, sustenta a pessoa que acordou sentindo dor e mesmo assim precisou cumprir as suas responsabilidades.
Fortalece quem está dentro de um hospital, quem acompanha um familiar internado e quem se encontra esgotado por cuidar de todos sem conseguir descansar. Dá sabedoria aos médicos, enfermeiros, profissionais envolvidos e que os exames sejam analisados com atenção, o diagnóstico seja correto e o tratamento necessário esteja disponível, Pai. Concede disciplina para seguir as orientações médicas, coragem para enfrentar cada etapa e uma rede de apoio para dividir as tarefas, Senhor. Toca também nas feridas emocionais. São muitas, Deus, são traumas, meu Pai, terríveis, só o Senhor sabe. Existem dores que não aparecem no corpo, mas roubam a disposição e alteram toda a sua rotina. Espírito Santo, alcança aquelas pessoas que foi ferida por palavras duras, rejeições, decepções, humilhações, afrontas. Ela confiou e foi traída, Senhor. Estendeu a mão e foi desprezada. Ajudou e não recebeu gratidão. Ainda escutou que não precisava dela para nada. Não permita que a atitude de alguém transforme seu coração em um lugar de amargura. Cura as lembranças sem apagar o aprendizado. Ensina essa pessoa a perdoar sem retornar ao ambiente que lhe fez mal. A amar sem abandonar os próprios limites e a seguir em frente, sem viver presa ao que aconteceu. Devolve a capacidade de confiar com sabedoria, de construir novos relacionamentos e de reconhecer que o seu valor não diminuiu por causa da forma como foi tratado. Amado, eu te apresento quem sofreu uma injustiça no dia de hoje. Tu sabe a afronta, o que foi dito, o levante que essa pessoa recebeu, o que foi inventado e o que tentaram colocar sobre essa pessoa. Dá equilíbrio para que ela não responda com a mesma maldade, mas também concede firmeza para se posicionar corretamente. Faz a verdade aparecer, Deus. Esclarece aquilo que ficou confuso e aproxima, meu Pai, pessoas honestas. Se há uma causa judicial aqui apresentada, profissional, familiar, administrativa, conduz, Pai, cada etapa com a tua mão de poder. Dá sabedoria para reunir os documentos, procurar orientação e aguardar, sem destruir a própria saúde. Guarda o coração, meu Pai, contra o desejo de vingança e que a justiça seja feita sem que essa pessoa ela perca a sua paz e sem que se transforme naquilo que a feriu. Deus amado, protege quem ainda está no trabalho e quem está voltando para casa e aqueles que foram agora para o trabalho. Guarda os motoristas, motociclistas, passageiros, trabalhadores do transporte, pessoas no ponto de ônibus e todos que atravessam lugares perigosos. Livra, Pai, dos acidentes, da bala perdida, dos assaltos, das discussões e das decisões impensadas. Dá prudência ao dirigir, paciência no trânsito e atenção dura durante o trajeto. Que cada pai, mãe, filho e filha chegue em segurança, Pai. Coloca a tua mão de poder sobre os veículos, sobre as ruas e sobre os caminhos pelos quais essa pessoa passará. Espírito Santo, eu oro por quem perdeu a força para continuar tentando. Essa pessoa não precisa de julgamento, ela precisa de acolhimento, direção e ajuda, Pai. Coloca alguém confiável por perto, abre espaço para uma conversa sincera e dá coragem para dizer: eu não estou bem e preciso de ajuda. Não permita que ela se isole, preserve a sua vida, Pai, e mostre que um período doloroso não define toda a história. Dá forças para procurar auxílio profissional quando necessário, organizar os próximos passos e atravessar um dia de cada vez. E que nessa noite seja de proteção e que nenhum pensamento destrutivo prevaleça. Senhor, entra também na batalha espiritual dessa casa, dá discernimento para reconhecer hábitos, companhias e ambiente, meu Pai, que conduzem à destruição. Fecha as portas abertas para a mentira, para o ódio, para o vício, a violência, a infidelidade, a divisão. E que, meu Pai, a fé não seja usada para esconder problemas, mas para encontrar coragem e enfrentá-las com responsabilidade. Fortalece, Deus, quem deseja abandonar uma dependência, meu Pai, aproxima tratamento adequado e ensina a família a apoiar sem encobrir as consequências. Derrama o domínio próprio, perseverança e disposição para construir uma nova rotina. Deus amado, abençoa as criancinhas, adolescentes, jovens, guarda cada um deles embaixo das tuas asas, esconde eles, meu Pai, no esconderijo do Altíssimo. Guarda aquilo que eles acessam, as amizades que cultivam e os lugares que frequentam. Dá coragem para recusar convites perigosos, maturidade para pedir ajuda e sabedoria para pensar nas consequências.
Visita os jovens que não conseguem enxergar um futuro, o que abandonou os estudos e que se sente inferior quando se compara com outras pessoas. Revela talentos, Pai. Abre oportunidades e coloca bons orientadores no caminho. Restaura o diálogo dentro dessa casa, para que os pais saibam aconselhar seus filhos com humildade. Meu Pai, que os filhos consigam falar sem esconder aquilo que estão enfrentando. Deus amado, recebe os sonhos que ficaram parados. Há alguém que começou um projeto e encontrou dificuldades e passou a acreditar que não conseguiria continuar. Mostre o que precisa ser ajustado, aquilo que deve ser abandonado e o que merece uma nova tentativa. Não deixe, Senhor, essa pessoa confundir um atraso com o fim de uma história. Dá disciplina para recomeçar, paciência para construir resultados e humildade para aprender. Abre a porta correta e feche aquilo que produzia, meu Pai, prejuízo. E que nenhuma decisão importante seja tomada por impulso nessa noite. Agora, queridos, respire profundamente e entregue a Deus aquilo que você trouxe até essa oração. Você não precisa segurar tudo sozinho, entrega ao Senhor, confia nele mais, ele fará. Deus recebe aquilo que não foi dito, tu conheces o pedido guardado, a causa que foi apresentada, a causa que essa pessoa não contou e a preocupação que voltou justamente logo hoje. Toca nesse lugar profundo e que ela encerre esse dia sabendo que o Senhor continua presente. Dá uma noite de descanso, um sono tranquilo e forças renovadas para o amanhã. Não permita que os acontecimentos de hoje, meu Pai, determine todo o futuro. O que não deu certo para ser reorganizado, o erro pode ser corrigido e uma nova decisão pode ser tomada. Nós entregamos a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho, as nossas finanças, Pai, os nossos projetos nas tuas mãos, Santa. Faz aquilo que tiver, meu Pai, de acordo com a sua vontade, porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Corrige aquilo que precisa ser mudado e conduz cada passo, meu Pai, e que a tua paz permaneça nesse lar. Que o respeito volte aos relacionamentos e que a sua esperança seja renovada. Assim nós oramos em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo. Amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que deseja se reconciliar com Cristo, ore comigo assim. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, transforma as minhas atitudes e conduza meus passos. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e quero começar uma nova caminhada na Tua presença. Dá-me forças para permanecer e ensina-me a viver segundo a sua vontade. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Essa palavra falou com você, fez sentido para você? Então já vai compartilhando essa oração para que mais pessoas recebam essa palavra de fé, de ânimo. Amém, queridos? Já deixa seu like. Você que permaneceu comigo até o final, escreve aqui nos comentários: Deus tirou o peso do meu coração. Coloque também o primeiro nome de um familiar que você sabe que está precisando de oração. E compartilha com alguém da sua família. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para participar das próximas orações. E se esse ministério ele tem ajudado você a manter a sua vida de oração, a se aproximar mais de Deus, se eu estou sendo um canal de bênção para a tua vida, queridos, clique aqui no botão Seja Membro e faça parte dessa obra. E se você quiser ofertar voluntariamente aqui no meu ministério, tem aqui na descrição do vídeo a chave Pix. Oferte com a quantia que você desejar, tá bom? A oração aqui não tem valor, tá bom? Queridos, se quiser ofertar, amém. Se não quiser ofertar, amém. Que o Deus te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Que o Senhor venha cobrir a tua casa com bênçãos do Senhor. Que Deus guarde a sua casa, fortaleça a sua fé, a sua família e conceda a você uma noite de paz. Queridos, muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês são muito importantes aqui para o canal. E eu convido a vocês a orar comigo logo mais à meia-noite. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida.